Fala galera, Leandro Cabral aqui para mais um vídeo onde eu respondo as perguntas que vão me fazendo lá pelo Instagram durante a semana. Se você ainda não me segue lá, é Leandro 500 Pratas e aqui eu ajudo você a alcançar a sua liberdade financeira através de investimentos em bolsa de valores. Então estou com algumas perguntinhas aqui hoje, vamos lá, começando aqui pela do Neto. O Neto perguntou assim para mim, né? Leandro, vender FII no passado no prejuízo e depois vender com lucro abate imposto de renda? Neto, você pode sim, cara, abater imposto de renda, tá? E essa regra de abater o imposto de renda com prejuízo passado, ela serve, tem as regras para cada classe de ativo, mas geralmente quando tem a mesma característica fiscal, né? Então, por exemplo, a tributação em fundos imobiliários é diferente de ações, né? Porque fundo imobiliário não tem isenção na venda. Qualquer venda com lucro que você tenha, você tem que pagar 20% de imposto de renda sobre o lucro, né? Nas ações, por exemplo, você tem isenção até 20 mil, e quando você ultrapassa esses 20 mil de volume financeiro, você tem que pagar 15% de imposto sobre o lucro. Então tem diferença. Como são coisas diferentes, não tem como você usar um para bater o outro, tá? Porque são regras fiscais diferentes. Agora, poxa, você vendeu fundo imobiliário, você perdeu o dinheiro ali. Cara, anota esse prejuízo. Por quê? Porque daqui a algum tempo você vendeu o fundo imobiliário novamente com lucro, e aí você teve um lucro ali de 10 mil reais. Porém, no passado você teve 6 mil de prejuízo. Então você vai calcular o seu lucro sobre o 4 mil, que foi o líquido, né, que você teve ali em todo o resultado. Você pode carregar o seu prejuízo de um ano para o outro também, tá? Mas é importante que você faça a declaração de ajuste anual de imposto de renda. Se, poxa, agora a gente está em 2023, se em 2022 você teve um prejuízo com fundos imobiliários e você levou isso para a declaração de imposto de renda, tudo certinho, né? Agora em 2023 você teve um lucro e precisou pagar imposto de renda, você pode puxar aquele prejuízo lá de trás para bater agora, tá? Desde que você tenha declarado. E se você não declarou ainda, você pode já fazer esse abatimento, mas aí quando virar o ano você tem que levar isso para a declaração de ajuste anual também, tá? Mas sim, é possível, beleza? Vamos lá. O Alan perguntou assim: qual fundamento acha relevante na escolha de uma empresa? Pô, Alan, cara, o melhor fundamento é o conhecimento do investidor. Porque, cara, se você vem me perguntar assim, qual fundamento acha relevante na escolha de uma empresa? Eu entendo aqui que você tem um conhecimento muito superficial ainda, ou talvez nenhum, a respeito de análise fundamentalista de empresa. Porque não existe um fundamento único, não tem como dizer, cara, olha esse indicador aqui, porque se for bom, pode investir na empresa. Não, cara, é uma construção, tá? Tem várias coisas que a gente vai olhar o crescimento da empresa, o setor que ela tá, qual que é a estratégia de crescimento, qual que é a gestão de caixa, de dividendos, qual que é a dívida, qual que é o lucro, qual que é o fluxo de caixa. Tem empresa que eu vou olhar mais para o lucro líquido, tem empresa que eu vou olhar mais para o fluxo de caixa, tem empresa que se tiver um pouquinho de dívida não é legal, tem outras que pode ter dívida porque é uma característica do setor. Então, cara, você tem que aprender a olhar esse todo para a gente montar um conjunto e dizer, não, essa empresa é legal, tem tudo para me dar segurança e um bom resultado, ou não. Então, o melhor fundamento, cara, é o conhecimento do investidor. E se você não tem conhecimento para fazer uma análise fundamentalista básica, você não deveria investir em ações por conta própria por longo prazo, sem que busque conhecimento primeiro. A dica que eu dou é sempre assim, cara, coloca tudo na Selic, porque não tem como perder dinheiro e você vai ganhar uma graninha ainda. E vai estudando, pô. Tá aí, eu tô aqui para ajudar, faz o curso da Estratégia 500 Pratas, eu deixo sempre o link na descrição. Conforme você vai ganhando conhecimento, pô, passa 5% pra bolsa, passa 10, passa 15, não tem por que ter pressa, pô. O que adianta você chegar, eu tô agoniado, vou botar 80% aqui, bota 80%, mas não sabe o que tá fazendo, daqui a pouco, pô, você tinha 100 mil reais lá, e daqui a pouco tá com 70, tá com 60, vende, faz tudo errado de novo, e aí? Aí o que eu chamo é o preço da ignorância, né? Você pagou 40 mil reais pela sua ignorância. Não adianta, cara. Pega esses 100 mil, bota na Selic, você não vai perder dinheiro. Vai com calma, vai estudando. Migra devagarzinho para renda variável conforme você ganha conhecimento e vai estudando, tá? O Rocha perguntou assim: como um FII de tijolo corrige a inflação? Seria seguro manter em FII recursos que precisarei daqui 5 ou 6 anos? Não, cara. O negócio é o seguinte, 5, 6 anos é muito pouco tempo, tá? E o problema, você pode até manter, né? Eu, por exemplo, eu colocaria uma boa parte em fundos imobiliários para 5, 6 anos. Porque eu conheço os ciclos.
eu consigo me posicionar num momento bom se eu for pensar num prazo menor. Mas também, se eu vou usar meu dinheiro para daqui a 5 anos e eu estou numa parte de cima do ciclo, que as chances de eu ganhar dinheiro é muito mais difícil, eu não me posicionaria em fundo imobiliário, porque daí a chance é de nos próximos anos eu ter queda e chegar lá na frente ainda ter desvalorização de capital. Agora a gente está entrando num ciclo de alta aqui dos fundos imobiliários. Cara, eu passei quase um ano falando para você, gente, oportunidade na bolsa, oportunidade em ações, oportunidade em fundos imobiliários, oportunidade em dólar, oportunidade em títulos do tesouro. Fiquei quase um ano aqui. Não vem dizer que eu não avisei. Era o momento para você se posicionar para daqui talvez a 5 anos você usar esse dinheiro. Tinha muita margem de segurança. Agora, não quer dizer que quando a gente está num ciclo de alta eu paro de comprar. Nunca paro de comprar ações e fundos imobiliários. Nunca paro mesmo, cara. Sempre eu estou comprando. Só que eu compro com mais sede e com menos sede. De acordo com a fase do ciclo. Isso tudo eu ensino para você dentro do curso. Mas por que eu compro de qualquer jeito? Porque eu vou carregar pro resto da vida. Agora, se eu estou falando de curto prazo, eu olho muito mais o ciclo na hora de me posicionar. E outra coisa, quanto mais perto eu estou chegando do prazo limite, menor a minha exposição em renda variável. Então imagine que há um ano atrás, se você me dissesse assim, Leandro, você vai precisar de dinheiro daqui a 6 anos, o que você faz? Coloca em ações e fundos imobiliários, sem medo, porque a gente estava com margem para isso. E eu colocaria lá, sei lá, uns 70%. Passou um ano, eu já reduziria para 60%, 50%. Quando faltasse só um ano para eu realizar o meu objetivo, cara, eu estaria com no máximo uns 10% em renda variável. Quanto mais próximo, menor eu tenho que estar, menos eu tenho que estar exposto a risco de mercado, entendeu? Então, essa é a questão que você tem que levar em jogo. Vamos lá, o Renato perguntou assim, manteria VEG já com bastante lucro em uma carteira previdenciária? Vamos lá, a primeira coisa a entender assim, não é porque eu tenho uma carteira previdenciária que eu só vou ter empresas que pagam dividendos, ou fundos imobiliários, por exemplo. Vai depender de quanto tempo falta para eu atingir esse nível de liberdade financeira. Porque eu, por exemplo, eu já atingi a minha liberdade financeira. Se eu quiser hoje, eu vivo com a renda que vem da minha carteira. Mas eu não decidi parar de trabalhar ainda. E nem pretendo parar de trabalhar, porque eu gosto do que eu faço. Só que eu vivo com um padrão de vida abaixo do que os meus dividendos me bancam. Mas mesmo assim, eu não tenho a minha carteira 100% em ativos geradores de renda. Eu tenho ativos que vão me proporcionar crescimento também e que daqui a alguns anos podem me pagar muito dividendos. A VEG, essa é a minha tese, né? Cara, a empresa que está a todo vapor. O mundo precisa da VEG e é a melhor empresa do Brasil, né? Se alguém... Não estou dizendo que é a mais barata, não é. Talvez uma das mais caras ou, quem sabe, até a mais cara. Mas porque, para mim, é a melhor do Brasil. Inclusive, foi eleita, né? A melhor do Brasil em alguns momentos, a melhor empresa da Bolsa. É fenomenal a VEG. Eu quero estar dentro desse projeto. Tanto que é a maior posição da minha carteira. Isso aqui não é recomendação de compra e venda, só estou sendo aberto aqui o que eu faço. É a maior posição da minha carteira. Hoje, ela já paga dividendos. Em relação ao meu preço médio mesmo, tá muito bom o dividendo que ela me paga. Para quem entra agora, talvez não seja tão bom o dividend yield. Mas o dividend on cost, né, baseado no meu custo, tá show de bola. Muito obrigado. Agora, imagina o meu dividendo baseado no custo, dividend on cost, daqui a 10, 20 anos. Se a empresa continuar no ritmo que ela tá. Eu não vendo. Muito obrigado, vou ficar com as minhas açõezinhas. Nunca vendi nenhuma, para falar a verdade, tá? Foi a primeira ação que eu coloquei na carteira. Assim como... Quando eu comecei a investir lá atrás, em 2013, né? Que eu comecei a montar minha carteira. Eu comprei ações da VEG e do Fundo Industrial do Brasil. Que foi o FIB, né? FIB 11 aqui de Joinville. Nunca eu vendi uma cota sequer. Até hoje. Se ligou? O negócio é aprender a segurar, cara. E nem pretendo vender. Compra de alguém aí se quiser vender. Eu não vou vender as minhas pra você. Vamos lá. O Dani, agora não lembro se foi o Dani ou a Dani, perguntou assim: por que os FIIs de papel não acabam quando acabam os prazos dos contratos? Dani, é o seguinte. Um fundo de papel, ele investe em um CRI que tem um prazo, de fato, como você comentou, né? Tem um prazo ali. Porém, aquele ativo ali, ele não fica preso no fundo até o vencimento. Porque um CRI, ele vai amortizando.
Então, quando um fundo imobiliário ele posiciona em um CRI, esse CRI ele vai devolver todos os meses para o fundo imobiliário o quê? O rendimento acordado, o prêmio, né? A inflação mais a amortização. Então, imagina que ele investiu 100 mil reais em um CRI, só para nós usar números redondos aqui. E ele teve um acordo lá que esse CRI vai pagar inflação mais 1% ao mês. 1% de 100 mil é 1.000. Então, no primeiro mês, ele vai receber R$1.000 dos juros. Quanto que foi a inflação? A inflação foi 1%. Mais R$1.000 da inflação. E quanto que ele vai amortizar por mês? Vai amortizar 5% ao mês. Mais 5% da amortização. Aí ele devolveu tudo isso. No mês que vem, o cálculo de 1% de rendimento e 1% da inflação vai ser em cima dos 95% que continua lá investido, do principal. Entendeu? Esse dinheiro entra na carteira do fundo todos os meses. O que o fundo faz? Ele não deixa esse dinheiro ali. Ele pega essa amortização que entrou e recompra novos títulos. E como ele está sempre recomprando, todos os meses um gestor de fundo de papel está recomprando, ele vai recomprando títulos com novos vencimentos. E o fato é que isso nunca acaba, nunca termina, tá? Então, e aí a gente acompanha qual que é a média de duração desses títulos através da duration, né? Que a duration tem lá no relatório dos fundos de papel. Geralmente eles botam lá a duration de 3 anos, 4 anos, 5 anos, tá? Então é isso, nunca acaba. E é por isso que você vê que a carteira de um fundo de papel, ela muda um pouquinho de um mês para o outro. Porque de repente eu tenho uma composição aqui, aí chegou todas as amortizações dos CRIs que eu invisto. Eu vou dar uma olhada quais que eu tenho aqui na minha carteira que estão mais interessantes nesse momento. Igual a gente faz na estratégia 500 pratas investindo em ações de fundos imobiliários, a mesma coisa. Só que os caras estão fazendo alguma carteira de CRI, tá? Alocação de ativo. Então, o que eles fazem? Eles vão olhar qual que está mais interessante, qual que está mais para trás, qual que está pedindo aporte, junta tudo ali que amortizou, coloca naquele novo ativo ali. Aí a carteira vai mexendo. Pô, se na minha carteira aqui não tem nada muito interessante, mas eu já estava de olho num aqui fora, puxa mais um para dentro da carteira. Então, mesmo sem fazer subscrição, pode ir entrando novos ativos, renovando por conta das amortizações. Vamos lá. O Kevin perguntou assim, o que acontece quando um FII faz desdobramento de cotas? Kevin, basicamente não acontece nada, velho. Porque simplesmente um desdobramento de cota é trocar uma nota de 100 por 10 notas de 10. Ou por 2 notas de 50. Basicamente é isso, tá? Só que olha só, liquidez. Você vai entender o que eu tô falando. Se você tem uma nota de 100 na tua carteira, hoje em dia é difícil quem anda com dinheiro, né? Mas vamos dizer que você ainda é desses. Você tem uma nota de 100 na sua carteira. Cara, a gente dá uma enrolada pra gastar aquele 100, né? Porra, a gente segura pra não trocar aquele 100. Agora, bicho, tu trocou aquele 100 pra pagar lá um sorvete na McDonald's lá de 6 pila e o cara te voltou 10 notas de 10, cara, não dá uma semana, já era, né? Voou teus 10. Liquidez. É muito mais fácil você gastar aquilo. Gira o dinheiro. O 100 você segura. O fundo imobiliário é a mesma coisa. Um fundo imobiliário que tem uma cota negociada lá, vamos dizer, a R$1.000, tá? Cara, é difícil vender e comprar, né? Porque não é todo mundo que tem lá pra chegar, botar milão, comprar uma cota. Então, começa a ter problema de liquidez. Não gira, não compra e não vende. Essa porra fica travado aqui. Vamos fazer o quê? Vamos desdobrar. Então, ele pega e faz o seguinte, ó. Cada uma cota que você tem, que custa R$1.000 hoje, valor de mercado, vão se transformar em 10 cotas de R$100. Quanto que você vai ter no final? R$1.000, não mudou porra nenhuma. Só que a diferença é que agora você vai comprar uma cota de R$100 e você vai vender. Ficou muito mais fácil de negociar. Liquidez, só isso que muda. O fundo ele quer liquidez, então ele desdobra, tá? Vamos lá. O Gilberto falou assim, Selic caindo, o gringo tende a ir embora. É hora de comprar dólar? Olha, Gilberto, faz sentido a tua análise, tá? Por quê? Porque se a gente tem... O que faz o gringo trazer dinheiro para cá, né? O gringo, geralmente tô falando investidor dos Estados Unidos. Os caras olham quanto que eles vão ganhar aqui, qual que vai ser o prêmio para investir aqui e deixar de investir nos Estados Unidos. Existe um indicador, né, que é o Índice de Risco Brasil, feito pelo JP Morgan, aquele banco grandão lá dos Estados Unidos.
os caras identificam qual que é o risco de cada país para você investir lá. O risco Brasil varia ali de 200 a 400. Inclusive, esse ano está caindo, né? Caiu de 400, a gente está lá em quase 250 já o nosso risco. Cada 250 pontos, cada 100 pontos equivale a 1% a mais que um gringo cobra de taxa de juros. Então, imagine que o gringo ele consegue investir num T-bill lá, né, que é um título de curto prazo, como se fosse a nossa Selic. Ele consegue investir para ganhar 5% ao mês. Aí ele olha o risco Brasil. O índice risco Brasil está em 400. Então ele precisa já de 4 a mais. Só de largada. Então ele tem 5 nos Estados Unidos. 4 a mais para investir no Brasil. Para dar no mesmo ali. Então ele precisa 9% ao ano no Brasil. Só que aí a nossa Selic está pagando 12%. Aí ele vai ter um prêmio de 3% acima do risco Brasil. Opa, parece bom. Tira dinheiro dos States, traz para cá. Agora a nossa Selic cai. Se o risco Brasil se mantém, se a taxa de juros dos Estados Unidos se mantém, mas a nossa Selic caiu, o prêmio para ele investir aqui diminuiu, começa a ir embora. Só que vamos lá, esse é um dos fatores, não é tudo, entendeu? Mas é um dos fatores que tem sim a sua relevância, e é bem relevante. Cara, por isso que eu compro dólar, né? Tô comprando dólar. Inclusive, compro dólar através da Nomad. Se você quiser começar a comprar dólar, eu deixo o link aqui na descrição, o link da Nomad ali. Usa o cupomzinho 500 pratas que você já ganha $20 de cashback na largada quando você fizer o seu primeiro depósito lá, tá? Então, deixar o link aqui. É bem fácil, você vai abrir uma continha e começa a comprar dólar. Eu compro dólar por conta dessa questão que você colocou aí, é um dos pontos que influencia muito o dólar. É claro que também vai depender da nossa economia, balança comercial, quanto que a gente está exportando, quanto que a gente está importando, tudo isso interfere, né? Mas a taxa Selic tem sim a sua relevância, é bem relevante no preço do dólar. Mas, cara, eu vou comprando e eu vou dizer, pra mim, eu tô num patamar assim, abaixo de 5 eu sou comprador com força de dólar. Até porque, pô, eu tô programando uma viagem, por exemplo, para os Estados Unidos para 2025. Cara, eu não quero chegar em 2025, correr o risco de o dólar estar R$15 e eu ter que comprar dólar para ir para lá. Aí eu não vou conseguir nem viajar, talvez, né? Então, praticamente eu já tô com a minha carteira de dólar pronta para ir para os Estados Unidos em 2025. Todos os meses que eu pego a minha grana aqui, junto o dividendo, junto a grana que entrou dos meus negócios, eu dou uma olhada, dólar continua abaixo de 5? Continua. Aportezinho em dólar. Vou estocando. Ah, Leandro, mas se cair para 2? Tomara que caia, velho. Tomara que caia. Se cair, eu vou comprar muito mais. Entendeu? Aí sim que eu vou forte. Agora, abaixo de 5 eu tô comprando. Quando tá acima de 5, como eu já tenho um estoque legal de dólar, não quer dizer que acima de 5 não é um bom negócio. Mas como eu já tô com uma boa quantidade de dólar na minha carteira, já tá praticamente em 10% do meu patrimônio, né? Então, eu fico tranquilo quando ele sobe de 5. Até porque quando ele sobe de 5, ele já começa a ter um peso muito relevante dentro do meu patrimônio. Aí a minha planilha para de pedir aporte, tá? Então é isso, cara. O Zeca perguntou assim, Leandro, quem fez muita besteira com um lixo de carteira, tem como consertar? Bicho, sempre tem, né? Porque a questão é a seguinte, o problema é se você fez tanta besteira ao ponto de não ter mais dinheiro. Pô, comecei com 100 mil reais aqui, um lixo de carteira, não sobrou nada, zerei. Pô, daí não tem conserto, né? Aí você tem que começar do zero. Agora vamos lá, cara, você começou com 100 mil, fez um monte de besteira, tá com uma carteira, vamos dizer que sobrou 40, 50 mil reais na sua carteira aí? É o que você tem? Junta os cacos, estuda. Imagina só, é o que eu sempre digo, preço da ignorância. Se você tá me dizendo que fez um monte de cagada com um lixo de carteira, você perdeu dinheiro. Não entenda como perdeu dinheiro. Entenda como você pagou o preço por ser ignorante. Quando eu falo ignorante, estou falando falta de conhecimento. Porque quem tem conhecimento não perde dinheiro assim, nem faz um lixo de carteira. Então você colocou 100 mil, você está com 50, cara. Quanto que te custou a falta de sabedoria, a falta de conhecimento? Custou 50 mil reais. Paga R$1.000 no conhecimento. É o curso de Estratégia de 500 Pratas, que eu deixo o link aqui. Junta os cacos. Tinha 50, paga 1.000, vai sobrar 49 e aí faz a coisa certa. Entendeu? Então é tão simples, cara. É tão simples, é buscar conhecimento. Mas o ego faz com que, não, eu sou foda, eu vou fazer sozinho isso aqui. E aí depois tem que vir dizer que se dá pra consertar um lixo de carteira. Então é assim. Vamos lá. O Wesley perguntou,
Com o atual governo, está mais difícil de levar calote ao investir no tesouro? Cara, o risco de calote... Até esse final de semana eu tava... Essa semana, né? Tava conversando com um amigo meu. E um abraço se estiver ouvindo aí, né? Não vou falar o nome dele. Mas, cara, o bicho tá noiadão, assim, né? Com esse negócio de política. Ah, porque o Lula entrou e porque fudeu com o país, que eu quero sair dessa merda, porque os negócios não vão mais dar certo. Eu disse, bicho... Cara, você tem que ler estoicismo. Estoicismo é um ramo da filosofia que diz o seguinte: você tem que focar no que você tem controle. Que você não tem controle. E ele disse: pô, Malandro, mas tu que é da Bolsa de Valores, cara, o que tu me diz? Cara, tá bom demais de ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. E bom mesmo foi a época da Dilma. As empresas estão rasgando de dar lucro aí. Pô, saiu o lucro hoje da Porto Seguro. Eu levei um susto quando eu vi. Eu abri, não pode ser verdade. É sério isso? Os caras deram uma lambada no lucro líquido. Sanepar veio bom. Frasli. Própria VEG. Cara, é lucro crescendo em cima de lucro. Então, pra nós... Aí eu falei pra ele, cara, negócio é o seguinte. Você não tem que aprender a investir baseado em político. Você tem que aprender a investir baseado em indicadores. Em fundamentos. Investir com... Eu vou falar em Bolsonaro e Lula aqui porque é o que se falou muito, né, nos últimos anos aí no Brasil. Investir com Bolsonaro ou investir com Lula é diferente? É diferente. Agora, um é ruim e o outro é bom? Não. Só são diferentes. O que eu quero dizer é que a forma de se ganhar dinheiro investindo com o Bolsonaro lá era uma. Por quê? Porque o mercado fica um pouquinho mais agitado de um lado. A forma de se investir com o Lula é outra. Porque o mercado se agita de outra forma. Agora, dá pra ganhar dinheiro com os dois? Claro que dá, porra. Isso é estoicismo. O que eu controlo? A forma com que eu vou ganhar dinheiro. Controlo quem vai estar lá no poder? Não controlo, porra. Não tá sob meu alcance, eu vou ficar sofrendo com isso. O que eu controlo? Aonde eu vou colocar meu dinheiro. Existe opções para ganhar dinheiro em qualquer um dos cenários? Existe. E é lá que eu boto meu dinheiro. Pronto. Empreendedorismo. Tem como eu abrir uma empresa? Tinha como eu abrir uma empresa e ganhar dinheiro na época do Bolsonaro? Claro que tinha, porra. Se você não é um cara que fica dependendo de político para pagar suas contas, se você é daquele cuiudo que corre atrás das coisas, né? Corre, empreende, trabalha, não quer saber de governo para te bancar suas contas, você vai abrir uma empresa, você vai ganhar dinheiro. Ganhava na época do Bolsonaro, ganha agora na época do Lula. Então, não depende do cara que está lá, depende da capacidade que você tem. Da mesma forma que, o que eu controlo? Se eu vou deixar o meu dinheiro no Brasil ou não. Aí eu falei para ele, cara, hoje eu tô com 35% do meu patrimônio nos Estados Unidos. Somando a minha carteira de dólar, que eu tenho em stocks, REITs, 35% do meu patrimônio nos Estados Unidos. Cara, mas só 35%? Tá cheio de oportunidade aqui no Brasil. Eu não consigo ter menos que 65% aqui e deixar as oportunidades passar. Se eu ver que as oportunidades diminuem aqui, que o risco aumenta aqui, eu vou ficar batendo o pé porque o governo tá fazendo tudo errado? Que se foda o governo. Eu vou pegar o meu dinheiro, eu vou migrar para onde tá mais seguro e dá mais retorno. Isso tá sob o meu controle. Entendeu? Então é simples assim, cara. Aí, respondendo a tua pergunta, com o atual governo está mais difícil levar calote ao investir no tesouro? Você não avalia o risco de levar calote ao investir no título do tesouro pelo presidente que está lá, mas pela saúde econômica do país. É isso. Hoje tem risco de levar calote no tesouro? Mínimo. Inclusive está mais seguro do que estava algum tempo atrás. Mínimo. Os indicadores financeiros mostram isso. Tamanho da dívida e tudo mais. Tá tranquilo. Eu diria até que o pior já passou. Pode piorar? Pode. Pode melhorar? Pode. Tá sob meu controle isso? Não. O que eu posso fazer é acompanhar os indicadores para ver para onde a coisa está indo. Tá? Pessoal, lembrando que se você quiser se tornar meu aluno, aqui está o meu site, tem aqui, ó, tem um curso, Estratégia de 500 Pratas. Tudo que eu trabalho aqui com vocês eu ensino em detalhes no curso, já vou mostrar ali. Tem a minha comunidade também, que é um grupo lá no Telegram, onde investidores se reúnem, né, para discutir o mercado. Tô lá também balizando a galera. E tem a minha consultoria,
que é onde eu faço uma chamada aí de vídeo de 1 hora com você. Você preenche um formulário na consultoria e aí eu vou conhecer as suas necessidades, estudo o seu caso e a gente bate um papo ali de 1 hora para que eu consiga te dar aí te mostrar o caminho do conhecimento para você seguir sozinho, tá? Vamos lá. Aqui é a parte interna do meu curso, né? Então tem 15 módulos, tá? Completaço, cara, você vai pegar desde a parte de educação financeira aqui no começo, o beabá da coisa, depois a gente vai chegando em estratégia, vai indo, renda fixa, fundos imobiliários, ações, imposto de renda, depois a gente vai para o exterior, ó, stocks, REITs, ETF, imposto de renda no exterior também, e por fim, valuation de ações. Então hoje são 38 horas e 48 minutos, 145 aulas no total, tá? Aqui tem a comunidade, que é a parte onde eu respondo os alunos. Tá zerado, porque eu acabei de responder antes de gravar esse vídeo, né? Já são mais de 27.889 perguntas respondidas, tá? Então, todos os dias eu chego aqui de manhã, trabalho respondendo você, aluno. Se você quiser se tornar meu aluno, link na descrição. Todos os links ali que eu mostrei, tanto da consultoria, quanto do curso, quanto da comunidade. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Praças. Te vejo na próxima aula. Fui!